Está começando o resumo das principais notícias do dia. Aqui no podcast Sétima Hora você tem a notícia no seu tempo. Se você perdeu algum episódio, acesse www.setimahora.com.br e reveja os conteúdos. Eu sou o Flávio Alexandre e essas são as notícias de hoje. Em novo depoimento, Mauro Cid fala sobre joias e tentativa de golpe. O coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, prestou depoimento de aproximadamente 9 horas à Polícia Federal. O depoimento teve início nesta segunda-feira e foi até a madrugada de terça-feira. O advogado do militar, César Bittencourt, disse à TV Brasil que o depoimento foi positivo, tanto para Mauro Cid quanto para as investigações da polícia. Segundo ele, foram esclarecidos desdobramentos relativos à suposta tentativa de golpe de Estado, porém sem informar detalhes do que foi falado. De acordo com a TV Brasil, Mauro Cid respondeu a perguntas sobre a investigação que apura fraude no cartão de vacina do ex-presidente Jair Bolsonaro e sobre as joias vindas da Arábia Saudita. Além disso, mensagens encontradas no celular de Mauro Cid mostram que, apesar de relatórios e reuniões garantirem que as urnas eletrônicas são seguras, deu-se continuidade à elaboração da minuta do golpe. O ex-ajudante de ordens é apontado como articulador da emissão de cartões falsos de vacinação para a Covid-19 para o ex-presidente Jair Bolsonaro e familiares dele. Outro inquérito investiga as suspeitas de que, com a ajuda de assessores e pessoas próximas, Bolsonaro tentou se apropriar indevidamente de joias, que supostamente recebeu de presente de autoridades públicas sauditas. Devido ao valor de tais joias, elas legalmente deveriam passar a compor o patrimônio da União. Esta foi a 7ª vez que Mauro Cid esteve na Polícia Federal. Em 3 delas, ficou em silêncio. Após firmar acordo de delação premiada, o coronel passou a responder a todas as perguntas feitas nos últimos 4 interrogatórios. Datafolha. Apoio de Bolsonaro a Nunes afasta 63% de eleitores, contra 42% de Lula a Boulos. Pesquisa do Datafolha divulgado nesta terça-feira mostra que 63% dos eleitores de São Paulo não vão votar de jeito nenhum em um candidato indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro do PL na eleição municipal de outubro. Já 42% rejeitam o nome apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT. O deputado federal Guilherme Boulos do PSOL é apadrinhado pelo petista na disputa, enquanto o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, aliado do ex-presidente. Por outro lado, o apoio de Bolsonaro faz com que 17% dos eleitores paulistanos votem com certeza no candidato indicado por ele. Outros 19% disseram que talvez votariam no político com apoio do ex-presidente. A pesquisa aponta também que 24% dos entrevistados pretendem votar no nome apontado por Lula, enquanto 31% talvez escolham o candidato apoiado pelo petista. A pesquisa ouviu presencialmente 1.090 eleitores na capital paulista na semana passada, nos dias 7 e 8 de março. A margem de erro é de 3 pontos percentuais e o índice de confiança é de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral. A pesquisa Datafolha mostrou também que grande parte dos eleitores não sabem quais são os candidatos apoiados por Lula e Bolsonaro. Segundo o levantamento, 46% não estão informados sobre o apoio do petista Guilherme Boulos e 63% não conhecem o apoio do ex-presidente a Nunes. O apoio de Lula e do PT ao deputado federal foi formalizado em agosto do ano passado. A adesão à campanha do pré-candidato do PSOL, que foi derrotado pelo ex-prefeito Bruno Covas, do PSDB, no segundo turno das eleições de 2020, sofreu resistência por uma ala petista, que defendia uma candidatura própria na capital paulista. Já o apoio de Bolsonaro a Nunes foi firmado em dezembro. A decisão foi chancelada pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que vê no prefeito paulistano o único candidato capaz de medir força com Boulos e o apoio petista. Em diversos momentos, o ex-presidente deixou claro que preferia que seu ministro da Agricultura, o deputado federal Ricardo Salles, do PL, fosse o seu indicado para a disputa da prefeitura por estar alinhado ideologicamente com o bolsonarismo. A pesquisa Datafolha também mostrou que Boulos e Nunes estão empatados tecnicamente em intenções de voto. O pré-candidato do PSOL tem 30% e o prefeito 29%. A deputada federal Tabata Amaral, do PSB, aparece com 8% das intenções de voto, sendo seguida pela economista Marina Helena, do Novo, com 7%. O deputado federal Kim Kataguiri, do União Brasil, tem 4% e o sindicalista Altino, do PSTU, 2%. Outros 14% dos entrevistados afirmam que votarão em branco ou nulo e 6% ainda não decidiram em quem votar.
Paranaguá concentra 37,5% da exportação brasileira de soja. O Porto de Paranaguá foi destaque nacional na movimentação de cargas do complexo soja no início de 2024. De acordo com os dados do comércio exterior brasileiro, 37,5% da exportação saiu pelo litoral paranaense. O principal destino das exportações é a China, com um montante de 758 milhões de dólares. No primeiro mês do ano, a Portos do Paraná movimentou 1.822.656 toneladas do complexo de soja. O grão utilizado na produção alimentícia representou a maior parte da carga, com 1.177.616 toneladas. A alta é de 202% na comparação com o mesmo período no ano passado. Na sequência está o farelo de soja, com 606.321 toneladas movimentadas, um crescimento de 118%. O óleo de soja foi o único produto com queda na exportação. O volume de 38.710 toneladas representa a redução de 68% na comparação com as 123.287 toneladas exportadas em janeiro de 2023. A estratégia logística foi fundamental para atender a grande demanda represada do mercado desde 2023. Seguimos com uma boa perspectiva de rendimento para o primeiro trimestre deste ano, enfatizou o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia. Atrás do Paraná está o Porto de Santos, responsável por 20,9% da exportação do ano. Em terceiro fica o Porto de Rio Grande com 10%. Jorge Jesus bate recorde do Guinness e revela: não sei meu futuro. Pouco depois de levar o Al Hilal ao topo do Guinness World Records, em sequência de vitórias, com a vitória sobre o Al Ittihad por 2-0 nesta terça-feira, Jorge Jesus exaltou as qualidades de sua equipe e do adversário antes de falar sobre o futuro. O Al Hilal tem jogadores maravilhosos, independente do nível técnico. Os resultados e as conquistas surgem graças ao coletivo. Vencemos um adversário forte que tinha jogadores ilustres, mas a verdade é que voltamos a superar o desafio, disse Jesus em declarações produzidas no jornal Alia 1. Não sei o meu futuro, sei que tenho contrato com Al Hilal até o final da temporada. No futebol tudo muda muito rapidamente e agora o que mais desejo é continuar a ganhar aqui. Estamos bem lançados no campeonato, depois veremos, acrescentou em um momento em que o Al Hilal tem 12 pontos de vantagem sobre o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, Otávio e Luiz Castro. O recorde anterior pertencia ao The New Saints, com 27 triunfos, igualado pelo Al Hilal e superado na terça-feira com a classificação para as semifinais da Liga dos Campeões da Ásia. Jorge Jesus ficou muito conhecido no Brasil por treinar o Flamengo e vencer de forma espetacular a Libertadores de 2019. Você acabou de ouvir o podcast Sétima Hora. Não deixe de seguir e curtir as nossas redes sociais. Para ver estas e outras notícias, acesse www.setimahora.com.br. A notícia no seu tempo.